Oi, gente, eu sou a Sofia Oi, gente, eu sou o Bruno. Oi, gente, eu sou a Lívia. e estamos aqui hoje para dialogar sobre como a cidade de BH agrada os amantes da música Do teatro. e da dança. Mas antes de tudo, Bruno, café é bom, mas com queijo. Fica melhor ainda. Pouco me importa o que... E hoje estamos com um convidado muito especial, que é cantor e compositor e um divo. Marco Romani, seja bem-vindo. Olá, obrigado por me receberem. Eu que Muito agradeço, se apresente. Então, meu nome é Marco Romani, eu sou um cantor e compositor de Belo Horizonte. Eu faço principalmente música pop. Eu digo que eu faço um dance pop com um ascendente indie rock, assim. E é isso. Vocês vão saber mais quando a gente for conversando, né? Incrível. Sim, com certeza. Perfeito. A gente gostaria primeiro de começar com você. Quando que começou toda essa estratégia de música, os amantes, suas referências? Me conta como que foi esse processo inicial. Tá. Olha, a música, ela tá presente na minha vida desde que eu nasci, praticamente, assim, sabe? Porque eu cresci dentro de um lar religioso e uma das coisas que a igreja proporciona para as pessoas é a música, né? Assim, o contato com as artes é muito forte. Eu não tenho mais nenhuma ligação com a igreja hoje em dia, inclusive isso permeia muito o meu trabalho, mas foi daí, sabe? Meus avós, meu avô materno e meu avô paterno, eles eram músicos também. Um deles músico da igreja, o outro ele fazia serestas e tal, por Minas. Ah, incrível. A história deles é bem legal, assim. E no meu aniversário de 1 ano, eles fizeram a trilha sonora inteira. Foi, assim, a coisa mais fofa que tem. Deve ter sido muito memorável, né? Uhum. Sim, eu tenho vídeo. Minha mãe filmou na época. Então, assim, os dois fazendo uma seresta lá no meu aniversário, sabe? A dupla, muito fofos, muito fofos. Então, a música me acompanha desde muito novo. E como carreira, como desejo, não, eu quero fazer isso, né, como artista mesmo. Isso demorou bastante tempo, assim. Como eu falei de igreja no início, eu cheguei a tocar na bandinha de jovens lá, e na época minha mãe participava de uma igreja, minha mãe hoje em dia ela é pastora. Uhum. Na época a gente só frequentava, assim, e a gente ia numa igreja muito grande de BH, e eu cheguei lá com meu violãozinho, minha guitarrinha, assim, e a gente tocou para 3.000 pessoas na época, foi muito legal, assim, esse período, sabe? De muito aprendizado mas nada assim, nossa, vou ser um cantor quando eu crescer e tudo mais. E quanto tempo que você trabalha com música hoje? Olha só, se eu for considerar o período do meu primeiro show, assim, tô desde 2018 fazendo música de verdade, assim, pra valer. Mas antes disso eu já tinha um canal, sabe? Eu fazia alguns vídeos, postava com um amigo e tudo mais. Quando a gente começa, a gente é muito ruim, né? É. E eu, como virginiano, eu sabia que eu ia ser ruim. Então, talvez até por isso eu demorei pra começar. Mas... medo, né? Se vai dar certo ou não. Mas a gente tem que começar de algum lugar. Sim, com certeza. Então, a terapia ali me ajudou, comecei, sabe? E a partir de então, aos poucos ali... Acho que eu comecei a fazer vídeo mesmo em 2015, 2014, 2015. Então, sei lá, 10 anos. Uhum. Eu vi que você também tem muita referência de Lady Gaga, Glória Groove. Sim. Você tem um estilo musical mais pop, né? Como é que foi todo esse processo, assim, de escolha? Porque a gente tem muitos estilos musicais hoje em dia, né? Do sertanejo, do rock, MPB. do pop, do MPB. Me conta como que foi essa escolha. Gente, então, na verdade, a minha bagagem musical, assim, ela é muito ligada à música internacional. Uhum. Isso tem muito a ver, de novo, com essa questão de religião e tudo mais. Porque a gente cresceu num ambiente que a gente não podia mesmo. Tô falando nem de dentro de casa, tô falando no geral, ali dentro da comunidade. A gente só escuta música da igreja, a gente não escuta música do mundo. Uhum. E aí isso, né, obviamente, eu tentei burlar isso de alguma maneira, desde novo. E o modo que eu achei foi escutar música em inglês. Porque quando a música tá em inglês, eu falo com a minha mãe a letra que eu quiser que tenha ali. E ninguém entende. É Ninguém vai Se me usa bem bacana, inglês. Ainda mais Ninguém Lady Gaga, né, gente? Não, pois é. Eu sou apaixonado. Não, pois ela não dá pra botar os clipes, né, assim, muitas vezes. Mas Exato. eu ouvi muito, desde sempre, música em inglês, desde novinho, porque eu me sentia mais seguro, sentia mais confortável pra ouvir, sem julgamento, sem... O que é isso que você tá escutando, né? Uhum. Então, inevitavelmente, a minha bagagem, ela bebe muito dessas fontes internacionais. Então, acho que eu fazer um pop mesmo, porque no Brasil a gente tem pop, funk,
pop, sei lá, um pouco pro pagode hoje em dia, né? Sim. Pop com coisas regionais, que são coisas incríveis, maravilhosas. Mas a minha formação, digamos assim, minha escola mesmo, são essas divas internacionais. São bandas indie, que eu gosto muito também. Isso forma muito o meu DNA, assim. E na parte de... Vocês me perguntaram, mas me adiantando. Na parte de composição... Nossa, eu ia te falar isso agora. Sim. Eu, em termos de letra, né? Eu faço músicas muito biográficas. E a gente sente... A nossa história, acho que é muito importante a gente nunca negar, né? O que a gente já viveu, quem a gente é. Porque tudo faz parte da nossa persona, assim. Constrói a nossa individualidade. E, então, acho que melodicamente, letra, a gente vê um pouco ali, sabe? Se você escutar com calma, assim, com cuidado, vai ter um pouquinho ali que você fala, tem alguma coisa aqui meio gospel, né? Já tentei lutar contra isso uma época. Tem nossas referências ali, né? Eu já tentei lutar contra isso uma época, que foi a época que eu me desvencilhei da igreja e tudo mais. Mas hoje em dia eu consigo entender que tudo faz parte, tudo é bem-vindo, tudo ali contribui para a nossa singularidade como artistas. E falando nessa que você entrou na composição, tem alguma música sua que você, tipo assim, tem uma história muito significativa por trás dela que você compôs? Tem sim. Na verdade, 2 músicas minhas, elas são bem emblemáticas, elas são as primeiras que eu lancei, assim. Em 2019, eu fiz com um amigo meu, que a gente foi colega de escola, só que ele, hoje em dia, ele tem o home studio dele, ele é super bem sucedido, assim, e tal. Ele trabalha no Cifra Clube. Inclusive, já gravei uma videoaula lá no Cifra Clube. Noel Fernandes. Já gravei videoaula lá, emprestei a voz para eles usarem videoaula e tudo. E a gente, em 2019, lançou um EP meu. Eu não tinha, assim, muita certeza exatamente de onde eu iria musicalmente falando. Porque o pop é muito amplo, né? Mesmo o pop raiz, digamos assim, ele tem muitas vertentes. Então, meio que me descobrindo, né, o que eu queria fazer e tudo mais, eu lancei esse primeiro EP com ele. Coincidentemente, as 2 músicas mais emblemáticas que eu tenho foram dessa época. Uma delas, e o pessoal de casa aí, quem quiser escutar, tá? Vocês me acham como Marco Romani na plataforma digital que vocês quiserem, que vocês mais usarem. E aí, Extraviado é uma delas, que conta essa minha trajetória mesmo de saída da igreja, porque estava tudo muito ligado, sabe? As minhas vivências pessoais, ser uma pessoa LGBT dentro da igreja não é fácil, e entender que eu poderia ser essa pessoa e conseguir, sabe, separar. Não, aqui é o meu caminho agora, eu vou decidir viver da forma como eu quero. Não acredito que eu seja digno de nada menos do que felicidade. Entendi. Então não vou me prender mais a essas coisas, porque, querendo ou não, a gente percebe hoje em dia, né? Sim. Nem todo crente, mas sempre um crente. A gente é muito visto, né, de uma maneira muito negativa dentro desses ambientes. E nós mesmos, até a gente conseguir não se enxergar como essas pessoas querem que a gente se enxergue, é muito difícil. Então, essa música minha, Extraviado, ela fala sobre isso, essa minha decisão de viver sozinho, viver o que eu quero, a minha verdade, sabe? De maneira honesta comigo mesmo. Então, falo desse momento que eu me desvencilhei da igreja. Foi um momento, assim, muito conturbado, muita coisa, mas que valeu a pena. Que bacana. Música, bacana. Uma coisa que eu tenho muita dúvida sobre composição é como que vocês conseguem buscar inspiração para encaixar palavras e conseguirem contar uma história ali dentro. Eu acho isso, assim, incrível. E como que é essa inspiração? Como que funciona? Cara, então, eu acho que isso realmente vai muito de prática. Então, quanto mais a pessoa tem vontade de fazer isso, mais ela precisa desenvolver seu método ali, né? Não tem um método, eu acho, fixo para todo mundo, sim, mas tem como a gente criar uma atmosfera propícia para isso. Então, acho que, no meu caso, é como se viesse mesmo uma inspiração, sabe, de fora, sei lá, e eu sinto assim, nossa, eu tô num momento sensível aqui, eu acho que se eu sentar e começar a dedilhar alguma coisa no violão e começar a cantar umas melodias sozinho, acho que vai dar bom. Boa, né? Vai dar bom, vai ser interessante. Pensando no mercado da música assim que a gente vive hoje, a gente encontra muitas dificuldades, né? Principalmente para um artista independente como você. Eu queria saber um pouco qual que é a maior dificuldade que você encontra hoje, assim, de levar a sua música, as suas referências para o público. Sim.
Gente, é muito fácil, assim, de responder essa pergunta, porque é uma coisa... É dinheiro, é recurso, né? Porque eu sou cantor, né, eu componho, eu tenho meu trabalho artístico, mas eu tenho a minha vida fora disso, que até o momento, infelizmente, eu ainda não consigo viver de música. Pra quem não sabe, o Marco, ele é formado em publicidade, a gente estava conversando ali antes. Pela UniBH. Exatamente. Sou formado em publicidade e eu sou professor também. Sério, que incrível. Sou professor de inglês. Que Ai, tudo! que tudo. Isso. E você faz algumas músicas também em inglês? Ótimo. Então, eu comecei compondo músicas em inglês mesmo, Sério? inclusive. Que incrível. Porque eu acho que na época, igual eu falei, né, que eu me sentia mais seguro de ouvir, Sim. eu me senti mais seguro de me expressar também inicialmente. Que foi base das suas inspirações, né? Sim. Aí. Então, faz todo sentido, né? Eu Faz. começar daí Sim. também. Muito bacana. Mas voltando da incrível. parte de desafios, né? É, Eu acredito que realmente o meu tempo ele é dividido entre essas funções, né? Sou professor, eu tenho meu tempo como cantor, como compositor, e se eu pudesse ter 100% do tempo para me dedicar a isso, seria incrível, seria maravilhoso, né? Mas a gente faz o nosso malabarismo diário ali para dar conta, e a questão mesmo de recursos para divulgar o trabalho, né? A parte de marketing digital é muito importante, a presença nas mídias é muito importante, Sim. e tudo isso demanda tempo, Recurso. né? Que está ligado diretamente ao recurso. Então eu teria mais tempo se eu, né, pudesse focar nisso, mas a gente trabalha com o que a gente tem. Então, Incrível. ter uma equipe é muito importante, algo que eu quero muito buscar para esse ano, sabe? Para eu poder ter ajuda mesmo de outros profissionais e que me ajudem na gestão dessa carreira mesmo e providenciar os recursos que a gente precisa. Porque para a gente estar aqui, por exemplo, hoje, né? Tem todo esse aparato aqui maravilhoso, esses profissionais maravilhosos. Então, sozinho a gente caminha, né? Com persistência, que eu acho que isso é muito do artista independente. A gente caminha sozinho, a gente faz praticamente tudo, né? Eu edito, eu idealizo o roteiro. Mil e uma né? coisas, né? Tudo. sim. E acredito que através disso também vem muita relação com o seu público, né? Como é que funciona a sua relação com a comunidade? Hoje em dia, principalmente LGBT, eu acredito que os maiores ouvintes são LGBTs. Uhum. Como é que funciona essa relação com eles, né? Através da sua música, através do que você expõe, do que você acredita. Uhum. Eu, com certeza, muita gente que acompanha meu trabalho vem conversar sobre isso. Fala, Marco, eu vivi a mesma história que você viveu extraviado, que eu também sou uma criança de igreja e... Sempre tem um, né? Nossa, eu acho isso incrível, alguém virar pra você e falar, nossa, eu entendo sua música, sabe? Deve ser uma sensação incrível, né? Não, e no ano passado, no carnaval, uma pessoa me parou antes de um bloco, assim, falou, não, eu te sigo, eu te acompanho, não sei o que, falou Ai, isso, que sabe? incrível. Falei, gente, é uma sensação muito boa, né? Falei, É pronto, muito agora legal. minha carreira tá acontecendo. Essa reconstrução toda, né, que a gente vem vivendo, eu vejo que hoje o mundo a comunidade, principalmente LGBT, e as referências que a gente tem, né, hoje a gente tem assim, um dos maiores números, que é a Pablo Vittar. Ela é muito importante assim na nossa comunidade LGBT Sim. mesmo, para poder trazer essa visão. E também tem muitos trabalhos, né? Você pode contar pra gente quais que são os seus projetos que você está em desenvolvimento? Qual é a sua Sim. relação mais com esse público? Quero saber mais da sua relação sobre o público. Uhum. A Pablo, ela é, pra mim, assim, ela é uma unanimidade na comunidade LGBT, né? E eu tenho um carinho muito, muito grande por ela, como se eu conhecesse. Acho que muitos de nós temos isso, né? E independente de qualquer coisa, ela tá lá, né, na linha de frente mesmo, Sim. recebendo tanta, né, bofetada dos outros, mas ao mesmo tempo tantos louros aí. A gente viu ela com a Madonna esses dias. Foi perfeito. Não consigo Foi nem incrível. imaginar. Não consigo nem imaginar, assim. Ela deve ter ficado muito feliz depois pensando sobre isso. Falou, cara, eu penso assim, quando ela subiu naquele palco, 1,6 milhões de gays aplaudindo. Sim. Aplaudindo ela, sabe, assim, com carinho, com amor, por Sim. ser a Pablo. Ela não cantou lá no dia, se for pensar. Sim. E, independente, ela foi ovacionada de qualquer maneira. Então, ela, com certeza, é uma grande referência para todos nós. E eu acho que uma coisa que ela me inspira nos meus trabalhos é nesse profissionalismo e na autoconfiança que ela tem. Né? Porque, para você conseguir... Tá forte ali. Sim. E, tipo assim...
Mesmo, né? Porque tem muita gente que julga muito, 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 muito. E ela tá ali forte e é uma representatividade muito boa pra gente. E ela faz com alegria, né? Sim. Ela faz com amor mesmo. E Então. são músicas, assim, que Incríveis. Que toca. independente, as pessoas sempre estão ouvindo. Carnaval sempre é hit. Sempre Então, é um assim... hit. E atualmente você tem algum projeto em andamento? Que vai vir por aí. Que vai vir por Isso. aí? Olha, pra quem tá ouvindo a gente, né, de casa também, eu acabei de lançar um single. Ele chama Contramão. Tá disponível nas plataformas. É uma música mais Muito boa. lentinha. Você já escutou? Já, é muito boa. Obrigado, obrigado. A gente tava escutando um pouquinho aqui, Tava. né, de Marco. Fique à muito vontade, bom. gente. E como é que foi o processo criativo dessa música? Quero Como saber foi a um pouco mais. A composição? composição. Eu, igual eu falei, essa primeira Extraviado que eu contei pra vocês, né? Ela tem uma pegada autobiográfica, mas uma pegada também que fala um pouco da realidade LGBT, né? Da militância, digamos assim. E Contramão já vai para um outro lado. Perdão do trocadilho aí, ela vai na contramão disso aqui. É uma música que fala sobre desilusões amorosas. Eu escrevo sobre pessoas que nunca nem vão saber quem são, assim. Essa pessoa não faz a menor ideia quem ela é, acredito. Mas foi um caso que não deu certo e tudo. E como você tinha me perguntado antes, né, Lívia? Como que surge a inspiração? Como que você consegue colocar as coisas ali na letra? Eu acho que a gente que tem essa predisposição à arte, tudo mais, a gente tem uma sensibilidade que precisa sair, sabe? Ela precisa passar pela gente, assim, a gente não pode segurar aquilo. Uhum. Então, como eu disse também, nossa, acho que eu vou compor alguma coisa hoje. Eu preciso parar ali, sentar para aquilo acontecer, para aquilo nascer, sabe? E Contramão foi por aí também. Eu tive essa pessoa que foi maravilhosa por um tempo, ao mesmo tempo eu fiquei me questionando quando não deu certo. Pô, qual será que é a minha parcela de culpa aqui? E foi uma letra que eu escrevi há alguns anos já, mas eu revisitei agora, falei, acho que está no momento de eu lançar. E eu mexi bastante na letra, assim, mais do que eu imaginei até que eu fosse fazer. Uhum. Eu deixei ela mais vulnerável, você conseguir se abrir também é muito corajoso, né, fazer essa sim. música. Não é fácil, e eu busquei, sabe assim, estar vulnerável ali, colocar todos os meus receios, os meus medos de por que aquilo não deu certo. Então, basicamente, por aí a música. Uhum. Caminho por esse lado. Incrível. Eu queria saber um pouco sobre foram os momentos mais marcantes, assim, na sua carreira, de desafios e como você lidou, assim, com essas pedras no caminho, que sempre tem, né? Sim, sempre tem. Olha, uma coisa que toda pessoa fala com um artista independente que posta vídeo cantando no Instagram, no YouTube, etc., aquela pergunta clássica é: você já se inscreveu no The Voice? Todo mundo pergunta sobre isso. E teve uma vez que eu tava nessa época aí de inscrição para esses projetos e tudo mais, e eu simplesmente perdi a voz completamente. Por quê? Como eu sou professor, né? E na época eu dava aula para turmas. Eu fui professor muitos anos em cursinho, fui coordenador pedagógico de cursinho. Então a voz da gente, imagina, em salas grandes, né? E O tempo inteiro tendo que esforçar a voz. o tempo inteiro falando e tudo mais, isso toma uma parte da nossa saúde vocal. E é nessa época que eu queria me inscrever para esse tipo de projeto, tinha algumas coisas acontecendo. Eu cheguei a participar, gente, tem milênios isso, mas quem for das antigas aí talvez lembra. A gente teve uma edição de um reality show no Brasil, daquele X Factor. Sim, eu você participou. Entre aspas, participei assim, da fase bem pré. Tem 3 segundos meus aparecendo lá nas audições, que tava aquela multidão. Assim. A gente tem que pegar isso pra mostrar. Sim. Tá pra achar, acho que dá pra achar. Mas enfim, eu tava com problemas vocais nessa época. E eu tive um calo nas cordas vocais, e isso é bem sério se não for tratado, né? Sim. Ainda mais pra quem usa a voz como... Porque a minha música, ela tem muito essa questão da qualidade vocal, né? Faço meus agudos lá, Sim, feliz da vida, como tudo é gay. E aí eu tenho que estar com a voz boa. Sim, exatamente. E eu não estava tão bem ainda, isso foi muitos anos atrás, mas eu resolvi embarcar nessa jornada e fui para São Paulo para fazer essas audições. E foi um caos, assim, porque tinha umas 20 mil pessoas. Imagina você entrar numa fila para você ser ouvido por
esperando 20 mil pessoas cantarem também pros jurados e tudo mais. Não é a parte que eles filmam ainda, sabe? Essa parte é uma peneira, assim. E eu fiquei basicamente, sei lá, mais de 24 horas nessa fila. Consegui chegar, consegui com a voz, assim, com escala nas cordas vocais. Com a voz, assim, não tão boa. Sereno, já tava de Eles noite. estão chegando, assim. Ó. E assim, Tá. várias pessoas lá fazendo o mesmo processo. Muita gente. Eu fui sozinho. Teve gente que foi com banda, teve gente que foi com amigo, família. Eu fui pra São Paulo sozinho. Fiquei naquela fila lá horas. E no final, o pessoal ainda furou a fila ainda. Eu não ia conseguir entrar. Aí eu fui, conversei com a produção. E falei, olha, como é que eu vou fazer? Que não sei o quê. Foi uma loucura, gente. No final, eu consegui participar. Então, acho que foi um desafio grande isso. Porque eu voltei pra casa até doente, de mais de 24 horas ali. Cantei, fui aprovado na primeira parte dessa peneira. É isso que eu ia perguntar, como é que foi esse processo todo? Cheguei lá, Legal. cantei uma música super difícil, com a pessoa assim, sem noção nenhuma na época. E qual que música era? Eu cantei Janis Joplin, não sei nem se vocês Nossa. conhecem, Conheço a rainha do demais. rock. Qual da Janis Joplin? Eu cantei Piece of My Heart, é mais difícil. Nossa. E Acho que vai demais. rolar uma palhinha aqui depois. Ah, gente. tem. Eu acho que rola. Tava pensando nisso, gente. como será que tá minha voz com dengue, né, gente? Mas, porque eu tô recuperando de dengue, galera. Nossa, que terrível. Mas estou vivo. A gente entende também que o mercado da comunicação hoje está muito amplo, principalmente em questão de streams para vocês que são artistas, né? Como é que funciona todo esse processo de divulgação da sua música, assim? Também é bem interessante a gente levar isso pro público, né? Principalmente quem tá querendo começar com música, com arte, a gente vê que a divulgação hoje está mais complexa. E que Depende você dá muito de números, Exato. né? Exatamente. E o que você dá de dicas, sabe, mesmo? Pra quem quer começar hoje em dia, assim. Olha, se alguém souber exatamente o que fazer para conseguir chegar lá, me avisa. Muito bom. Porque eu também preciso saber, assim. Mas eu acho que o que tem que ser feito por todos nós é desenvolver bem uma identidade para você ser reconhecido com o seu trabalho, né? A gente sabe muito bem quem é a Anitta, quem é a Pablo, a gente sabe muito bem né, esses artistas nossos, quem são, porque eles têm uma identidade artística muito bem definida. Então acho que isso é importante. Desculpa. Você tem alguma definição assim que você consegue falar sua identidade visual, assim, olhar e falar assim, quem é Marco? Aí você consegue dizer quem que você é nesse sentido, assim? Eu ouvi de uma pessoa uma vez que a gente tem que estar sempre pronto para fazer dar o nosso pitch ali para uma pessoa em 45 segundos. E o que eu diria, né, sobre a minha identidade artística no geral? Eu sou um artista LGBT, já não tão novinho assim, que canto sobre os meus dilemas. Carinha de 20, gente. Carinha de 20, novíssimo. Segredo minha idade, gente. Tudo do clube da Avril Lavigne. A gente usa produtos Ivone. Inclusive, você viu que a Avril Lavigne vai regravar algumas músicas dela muito famosa? Vai ser bem legal. Sério? Depois você Fazendo a Sério? Taylor. Sim. Fazer a Taylor. Tá Fez fazendo a a Taylor, Taylor. exatamente. Gente. Mas enfim, continua. Legal. Eu te cortando. Não, é ótimo que dá tempo de eu pensar melhor ainda na resposta. Não, mas eu acho que é isso, assim, eu sou um artista LGBT que canta sobre os meus dilemas, sobre as minhas paixões, sobre auto-amor, inclusive, a gente, né, muita gente canta sobre amor, eu gosto de cantar sobre amor, inclusive próprio. Ótimo. E é um pop meio... Tem uma referência Fora do de divã. João também, né? Djão. Você gosta de João? Sim, o João é uma grande referência pro pop, assim, que eu faço. Acho que é o mais próximo que a gente tem de um pop, assim, Pop, no mainstream do nosso país todo, né? Então, sim, tem essa coisa de letras bem autobiográficas, contando sobre as desilusões amorosas e tudo. Eu nunca foquei tanto nessa parte, até Contramão, que é uma música que tá bem nessa pegada. Mas eu canto muito sobre isso também, sobre auto-amor, sobre quem eu gostaria de ser. E minhas músicas são muito sobre isso. Eu canto como se eu já fosse algo que eu gostaria de ser. Sabe? Isso muitas vezes me dá força para ser uma pessoa melhor. E quando eu me impacto positivamente, eu acho que a chance de eu impactar outras pessoas, das pessoas se identificarem, é muito grande também. Então, a primeira pessoa que eu quero transformar quando eu escrevo minhas músicas, como nossa mãe Beyoncé disse também, é a gente mesmo. Eu sou o meu primeiro público, digamos assim. Exato. Perfeito. Incrível. Não sei se eu respondi isso. Eu tenho uma outra perguntinha que eu vi que você fez uma apresentação no Palácio das Artes. Eu queria saber como que foi o convite, como que foi se apresentar lá e como que você se sentiu. Primeiro que o Palácio das Artes é o lugar mais sagrado de Minas Gerais, né? E um dos mais sagrados do Brasil. A parte do fundo do palco, do backstage,
que eu esqueci o nome agora, inclusive fugiu da cabeça. É o maior backstage da América Latina, assim. Eu esqueci mesmo o nome agora, de Coxia. A Coxia é a maior da América Latina. E, então foi tudo muito grandioso. Chegar lá e ver aquela estrutura e falar, gente, eu vou cantar aqui, foi incrível, assim. Eu participei de uma seletiva de um festival de música autoral de BH. Que legal. Sim, eu participei dessa seletiva e foram mais de uma fase, assim. Cantei minhas músicas autorais lá e fui selecionado para ser um dos 4 artistas a dividir palco com o pessoal do festival, assim. Que bacana. Então, eu cantei Extraviado lá, essa música minha que eu já falei várias vezes hoje. Ela tá aí de streaming, tá, gente? Depois de hoje você vai ver, então chover streaming pra você. Ela tem 3 versões, uma de 2019, eu lancei ela novamente mais repaginada no meu estilo atual, que é esse estilo dance pop, disco. Eu lancei ela de novo no ano passado, assim. Fiz um remix dela também com uma drag daqui da cena. Eu vi, ficou muito bom também. Eu dei uma leve stalkeada, eu amei o estilo. Fique à vontade de escutar, gente. Deixa eu te perguntar, puxando esse gatilho assim, de show, você contou do seu primeiro show que foi em 2018, se eu não me engano. Isso. Como que foi a experiência, onde que foi, como que você se sentiu? Então, eu tinha essa banda que não era uma banda... As pessoas não tinham o mesmo objetivo que eu nessa banda, eram amigos. A gente se reuniu, porque os amigos queriam cantar, queriam tocar, e eu, né, que tinha as pretensões já mais profissionais, assim. Mas todos músicos ótimos, maravilhosos, pessoas muito legais. A gente ensaiou pra caramba, porque a gente fazia resenha junto, misturava tudo. E aí a gente foi cantar numa casa de eventos aqui de BH, de 2 amigos do meu ex. E aí a gente foi cantar lá nesse lugar, é um espaço de arte. Eu chamei o meu público, né? Eu divulguei, meu público foi, meus amigos, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conhecia também. E a gente fez mais ou menos um show de 1h30, assim, com autoral, com música pop também, com covers. Eu não tinha tanto trabalho autoral ainda, até em português, cantei música autoral minha em inglês na época. Mas foi incrível, foi muito legal, assim. Ai, que incrível. Uma experiência, aquela que se dá o start, assim, sabe? Não, agora vai. Em relação à visibilidade nos shows aqui em BH, como você sente que é? Porque aqui, eu acho que a música aqui é muito complicada, aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, mais específico. Eu conheço muita gente da cena da música, de vários estilos, de rap, trap, pop, MPB, enfim. E eu acho que é muito difícil, eu acho que o público de BH é muito pequeno para consumir artistas autorais, artistas independentes, porque, sei lá, simplesmente parece que as pessoas não dão valor, sabe? Pra coisa incrível que a gente tem aqui. Eu sempre faço questão de mostrar pra todo mundo, falando, gente, escuta, eles são daqui de Belo Horizonte. E mesmo assim eu sinto que são poucas pessoas que realmente consomem. Como que você se sente em relação a isso? Como que é pra você essa visibilidade, esse público? Não, ótima pergunta. É uma coisa que eu estava escutando recentemente numa palestra que eu fui de Music Business Workshop, assim. O público de Belo Horizonte, ele é um público muito fiel e é um público de peso, mas justamente para artistas mais renomados. A gente tem alguns dos maiores festivais de música do Brasil, mas são sempre voltados para artistas já maiores, mais consolidados, né? Sim. Então, eu acho que o nosso desafio, apesar de algumas iniciativas já existirem em Belo Horizonte, de trazer artistas autorais, né, para as pessoas conhecerem, a gente tem visto isso acontecendo mais agora. Sim. Mas acho que ainda pouco, sabe? Alguns dessas iniciativas, inclusive, começaram dando esse espaço grande e hoje em dia já estão na galera maior também, sabe? Eu acho que o faturamento fala muito alto, né? Quantidade de pessoas. Então, eles estão em busca de nomes maiores para a cena mesmo dos eventos deles serem fortalecidos. Tem mais nome, né? Mais reconhecimento. Fica a dica também, né, para os festivais aí de BH, poder contratar artistas independentes de BH, a gente tem
bastante. Inclusive, marca um exemplo, né? Por favor, gente, mandem jobs, me contratem. Estou aí. Assim, pelo menos hoje em dia eu vejo realmente isso, que tem muito projeto, muita Sim. coisa Uhum. para trazer visibilidade aos artistas independentes daqui, mas eu ainda acho que falta O público muita coisa. não dá muito valor, né? E o reconhecimento que merece. Assim. A gente tem cada tesouro aqui dentro, é uma coisa Nem assim. fala, que E é como que- absurdo. Não Eu adianta tô muito seguir um curioso. artista quando ele já estourou, né, gente? Vamos, Sim, É. vamos exato. apoiar as pessoas lá desde o início. Exatamente, há Exatamente. tanta gente incrível, gente, sabe? Com E trabalho, assim, referências de BH, excepcional. você tem alguma que você segue, assim, que é de BH que a gente não conhece? Ou então alguma collab. com Uma vocês, collab. um feat. Olha, eu pretendo fazer feats com artistas que eu conheci justamente nesse evento, inclusive do Palácio das Artes. Uhum. Conheci pessoas muito legais. Mas da cena mesmo, assim, que talvez alguém já tenha ouvido falar, né? Para artista pequeno, assim. Uhum. Não é da cena de BH em si, mas fez parte um tempo da cena de Minas. Uma artista que ela é muito, assim, desconhecida, sabe? O nome dela é Marina Sena. Ah, Ninguém sabe quem é. Ai, Ninguém gente, super conhece ela, desconhecida, né? ninguém conhece. Gente, juro, eu vi a Marina Sena ali, rolê pequeno, de bairro, de carnaval de Sim. bairro. Eu Eu lembro cheguei a muito ver dela também. também, Era a Rosa época do Neon. Rosa Neon. Rosa era Neon. Acompanhava perfeito. demais. Marcelo Tofani também. Sim, muito legais. A banda, né, em si, tem artistas muito interessantes, Muito. assim. Então, ela é uma grande referência, Uhum. porque ela sempre foi muito, sim, profissional, muito incrível desde sempre. Eu brinco que tem Ela gente que escreve muito bem, né? escreve Nossa. muito bem. Tem gente que eu acho que a gente bate o olho, assim, a gente Uhum. consegue ver, cara, essa pessoa aqui vai ser grande. Sim. Sim. Eu sempre tive isso com a Marina, e não era só eu, mais gente falava também. isso. Desde o Rosa Neon, assim, aquela música Ombrim. Assim, música de Antiga, 1000 anos gente. atrás. nossa. E assim, hoje, do nada, estourou de novo. E aí, Sim. eu acho incrível. E ela também tem uma identidade visual muito A forte, voz, né? A a voz voz dela dela é é- muito única. Ela tem aquele lado mais sensual de ser, né? Eu adoro Nossa. essa Sim, personalidade essa pegada é dela. muito boa. Muito boa, muito Eu boa. acho ela uma renascença do MPB brasileiro, assim. Sim. MPB Gente, brasileiro, ela óbvio, né, mas- cantando Gal é Eu acho incrível. Vai ter, incrível. inclusive, agora no Festival Vai, Sensacional. Ela no Sensacional canta ela vai cantar. Uhum. Vamos pensar assim, futuro, projetos grandes. Quem é o Marcos daqui 10 anos? Você sabe descrever pra O gente? que você acha que vai ser o Marco daqui a Gente, 10 daqui a 10 anos eu quero estar fazendo shows muito Vai dar grandes. certo. Vai dar certo. Shows do tamanho dos shows que o João, por exemplo, faz. Sabe, imagina que privilégio que seria. Lotando Sim. estádio. E eu vou querer, viu, meu? A gente vai Por querer favor. Olha só o Vou backstage. botar No vocês lá no backstage. assistir do palco, gente. Mas eu quero muito fazer shows, sabe, assim, crescer o meu público o máximo que eu conseguir. Uhum. Eu quero ser reconhecido mesmo pelas pessoas como alguém que escreve letras que fazem diferença para elas. Assim. A letra, hoje em dia, ela não necessariamente é o principal de outros artistas, né? Mas acho que, no meu caso, eu tenho essa identidade pop, dançante, vibrante, bem marcada, assim, que faz parte do meu DNA artístico, digamos. Mas não só isso, assim, eu estou sempre escrevendo letras que, se a pessoa lê, ela já vai ser tocada só de ler, sabe? Talvez sem uma música por trás. Uhum. Esse é meu foco. Aprendi isso também com uma outra artista aí. E acho que por aí, sabe? Fazendo músicas Que marcantes, bacana. músicas relevantes, que as pessoas lembrem, que estejam no imaginário das pessoas. Assim. E fazendo meus shows, ganhando meu dinheiro com música, para eu não precisar dividir minha atenção com outras funções. Não precisar fazer um tarô, assim, às vezes também a gente joga um pouco, sabe? É muito E é bom. dessa maneira também que Complementar a você, renda. Aham, e é dessa maneira que você também prevê, né, a sua música futuramente. Sim. Como é que você pretende trabalhar com esse estilo musical? Assim, sempre, ou essa identidade visual, esse propósito, ele pode mudar? Só para concluir a nossa conversa. Não, eu acho que eu estou no caminho certo, assim, né? Uma coisa que eu penso muito é não julgar também os meus... não colocar o mérito apenas em mim, né? E nem... isso, tudo que está acontecendo, o momento que eu estou na minha carreira é exclusivamente minha responsabilidade. Não, tem todo esse mercado que a gente está falando aqui hoje, né? A questão de investimento, ela impacta muito. Uma estrutura por trás. Uma estrutura. Então, eu tento não me cobrar tanto nesse ponto. Estou fazendo o que eu consigo, o que eu posso, com carinho, com amor e compaixão, que é o que importa, né? E em constante evolução, assim. O importante é de saber que isso ainda faz sentido para mim, é que a minha cabeça ainda fervilha sempre com ideias. Eu tenho que fazer um clipe, eu tenho zero orçamento. Os meus clipes todos que eu fiz
recentemente eles foram assim, na base de amigos trabalhando comigo, pessoas talentosas. Mas tudo dessa maneira, sabe? Assim, na cara e na coragem. Então, se eu continuar fazendo dessa forma, tá sempre ali buscando evolução, eu tô feliz com o meu trabalho, com onde eu tô chegando. Ai, que bom. Incrível. Marco, muito obrigado. A gente agradece demais, a gente fica muito feliz Obrigado por você ter vocês. aceito o nosso convite. Não, imagina, eu fiquei Foi muito um feliz, muito prazer honrado. enorme. E olha só, hein? As redes sociais do Marco estão aqui disponíveis nas nossas plataformas, que a gente vai divulgar. Vamos Muito consumir obrigado. música Vamos local, consumir, por por favor. A gente tem favor. muita artista incrível. E o trabalho do Marco é, assim, excepcional. Obrigado. Eu já virei fã. obrigado. E fica a dica, hein? Festivais grandes de BH, por favor. Fica a dica, hein? Muito Vamos obrigado. chamar. Beijo. Beijo. Logo que eu dei por mim, o tempo que eu perdi doeu demais. Fim do mundo, céu, inferno, tá proibido pensar. Ai, Gabi, só quem me viu sabe. Despertei num porre que tomei, eu vi a minha vida reinventar. As suas correntes já não servem, só eu posso me salvar.